De novo, nós aqui depois do almoço, né? Mas eu prometo que não vou demorar, vai ser a última colocação que eu vou estar fazendo aqui com vocês. O nosso encontro já está chegando próximo do final, é o último turno. Daqui a pouco nós vamos poder ir para casa, reencontrar nossa família, descansar um pouco e começar a pensar como é que vai servir o de oração depois disso tudo. Eu queria só saber quem é que está aqui hoje e não estava ontem. Levanta a mão. Algumas pessoas. Amém. Ontem nós falamos sobre o que é comunicação, mostrei alguns conceitos e também falamos um pouco sobre a espiritualidade do comunicador, o que ele precisa ter como exemplo, e nós falamos de 4 santos: Nossa Senhora, São João Batista, Santa Madalena e São Paulo. Hoje, a Núbia completou uma parte que faltava dessa fala, citou algumas coisas da apostila, da cartilha, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também, quando ligar aqui. Essa cartilha vocês podem baixar, ela já tem mais ou menos 4 anos que foi publicada, mas ainda serve como apoio para nós, para poder estar montando as equipes no grupo de oração. Mas eu queria relembrar uma coisa que nós falamos muito importante ontem: a evolução da comunicação. Nós falamos de 5 fases. A primeira fase foi que se conseguiu reproduzir os materiais, depois que se conseguiu distribuir, conseguiu dar acesso, o pessoal conseguiu ter acessibilidade, e por último foi a 5ª geração, que foi a geração da conexão contínua, que é a revolução que nós vivemos hoje dentro da comunicação e dentro das informações. Só que nós precisamos nos perguntar realmente qual é a conexão contínua que nós precisamos fazer hoje em dia. Eu lembro que o Marcos Volcan, no último Congresso Nacional que ele pregou, ele falou que estava acontecendo uma mudança e que muitas pessoas não percebiam. Antigamente a gente acordava e a primeira coisa que fazia era o sinal da cruz, rezar pelo Espírito Santo, clamar para que ele pudesse vir para nós. Mas hoje em dia, muitas vezes, a gente tem um despertador no celular, para o despertador e já vai olhar as mensagens que recebeu. Ou seja, não faz nem o sinal da cruz mais antes disso. É uma conexão que já começa com o mundo digital, que começa com as outras pessoas, que vai cobrindo os costumes que nós tínhamos, que nós cultivávamos, que era de primeiro entregar ao Senhor o nosso dia. São costumes desses pequenos que nós não nos atentamos, que nós precisamos dar uma visibilidade para isso. E agora, nesse momento, eu quero falar exatamente dessa questão da nossa espiritualidade, da espiritualidade do comunicador. Queria pedir para que nós possamos abrir as Sagradas Escrituras no livro do Cântico dos Cânticos. Irmãos, vamos ler aí Cântico dos Cânticos, do capítulo 2, versículo 16. Meu amado é para mim e eu para ele. Ele apacenta entre os lírios. Palavras do Senhor. Eu pedi para o irmão ver aqui se ele conseguia aprender uma música rápida. Tenho já esse costume feito de esquecer de pedir a música ao músico. Aí ele está dando uma olhada ali. Daqui a pouco a gente vai rezar com essa palavra. Mas eu vou primeiro falar sobre ela e depois a gente faz a oração. Irmãos, o Cântico dos Cânticos, ele é uma declaração da amada ao seu esposo. E nós podemos encaixar
vários trechos do Cântico dos Cânticos com a nossa vida de entrega a nosso Senhor Jesus Cristo, proclamando que nós somos do nosso amado, que é Jesus, e que o nosso amado é meu. E como uma pessoa é namorada, uma pessoa que ama o seu amado e quer estar sempre perto dele, os comunicadores precisam ter esse mesmo comportamento. Ou seja, a nossa conexão contínua tem que ser com Jesus. A todo momento, nós precisamos estar juntos do nosso amado. Porque, irmãos, como vocês viram ontem, a missão não é fácil. A missão não é tranquila. Não são poucas coisas para fazer. Então, somente com Jesus, por Jesus e com Jesus, nós conseguiremos fazer as coisas que são necessárias. Então, nós precisamos clamar a todo momento. Alguns cristãos não carismáticos pensam que o ciclo da espiritualidade, da mística cristã, ela acontece de 7 em 7 dias, quando vai para a Santa Missa. Só que nós carismáticos sabemos muito bem que não é assim. Alguns pensam que o ciclo é diário. Acordou, louvou o Senhor, rezou, escutou, meditou a palavra e pensa que a mística está completa. Mas o comunicador, ele sabe que o ciclo é contínuo, a todo momento. Toda e qualquer coisa que aconteceu na vida da gente, nós precisamos colocar em discernimento. E tem que ser um discernimento aprofundado mesmo que imediato. Saber o que vai repassar, saber o que vai falar, saber o que vai ouvir, o que vai guardar no coração. Isso é um ciclo imediato de discernimento. Submeter todas as coisas ao Senhor e através do seu conhecimento, através da sua experiência de vida, conseguir comunicar com o seu testemunho. Nós sabemos que muitas pessoas, muitos carismáticos, pensam assim também e têm tido grandes frutos na vida. A Igreja Católica tem vários subsídios para que essa espiritualidade possa ser edificada. Tem a liturgia das horas, tem a liturgia diária também. E nós também temos, dentro da renovação, vários materiais que nos permitem para isso. A cartilha, ela é essa daqui. Cartilha do Ministério de Comunicação. Tem toda a apresentação, ela dá um... Alguém conhece já viu? Essa cartilha. Ela dá bem detalhada algumas coisas que a gente pode estar utilizando. E o que eu peço para vocês? Que vocês possam levar, possam baixar ela em casa, possam imprimir e apresente para o seu coordenador do grupo de oração. Mostre a ele que existe um material de subsídio, existe um material que explica o que é comunicação, porque aí vai ser mais fácil de você estar repassando o que você ouviu aqui. Tudo que você viu aqui é um material que é inspirado nessa cartilha. Claro, tem algumas coisas a mais que você vai adicionando. Ele explica detalhadamente o que é comunicação, que fala sobre os instrumentos, fala sobre o diálogo que é preciso ter com as pessoas também. Dá um conceito do anúncio, ele usa o exemplo de Paulo. Aqui nós utilizamos mais 3 santos, nesse ele fala bastante sobre Paulo também. Dá o caminho para a interação do grupo de oração acontecer. Ele fala um pouco também sobre a acolhida, sobre eventos, também dá uma pincelada, a gente pode encontrar depois. Essa missão é uma missão imediata que se fala do ministério, que é articular, promover e pensar a comunicação dentro do grupo de oração. Vocês também podem aproveitar para conseguir convencer, conversar e mostrar a grande necessidade que se tem do Ministério de Comunicação. Algumas coisas que ele vem falando aqui são argumentos bem focados.
para a execução do grupo de oração e a dinamização dele também. E vem com vários exemplos para nos ajudar. E esse plano de como implantar o ministério no grupo de oração para quem não tem ainda. Fala todo o projeto bem detalhadamente. Tem um ponto aqui que eu quero só apresentar para vocês, essa questão da divulgação nos grupos, divulgando o grupo de oração. Ele fala bem detalhadamente o que a gente conversou aqui, que vocês podem usar tanto para os grupos quanto para os eventos maiores. Aí ele dá alguns exemplos: cartaz, internet, faixa, banner, camiseta, panfleto, alto-falante, como nós íamos citando. O que se considera aqui sobre a internet já tem mais coisas, já tem coisas mais novas, e vocês podem estar procurando também. Essa parte de eventos, ele dá uma introdução. Registrar a vida do grupo. Vocês podem ver que vai passar muito parecido com o que nós falamos no ciclo. Quero chegar na parte da acolhida. Aqui, a acolhida, afinal, de quem é? Essa cartilha ela foi antes do livro que saiu agora, Pastoreio e Acolhida. Então hoje já ficou definido que a acolhida acontece com a promoção humana. Nós damos um auxílio na recepção, mas só que aqui na diocese existe a particularidade de ainda não ter o Ministério de Promoção Humana. Então quem fica responsável pela acolhida ainda é o Ministério de Comunicação, e alguns locais tem o Ministério de Acolhida, né? Eu escutei alguém falando que é o Ministério da Alegria, acho que foi aquele rapaz que falou. Então existem alguns grupos que têm o serviço de acolhida, e a comunicação precisa auxiliar esse serviço. Nessa cartilha também tem um subsídio para isso daí. E várias dicas também para a gente estar se aprofundando. Bom, eu quero saber de vocês quem foi que fez o planejamento que eu pedi ontem. Era para hoje. Alguém teve pelo menos alguma ideia, pensou, quer partilhar? Ninguém, pessoal? Eu tive a ideia assim, questão que, como é o evento da Bíblia, como eu estava discutindo ontem, assim, fazer prática, assim, como vai ter formação, né, de palestra, né? Bom, então já pedi para esses palestrantes que vão vir no dia, dava aqueles vídeos de 2, 3 minutos e divulgando no WhatsApp, no Facebook, divulgando. Olha, eu vou estar presente, me conta a Bíblia, eu vou falar sobre isso e isso, e está expondo quem vai falar, já fazendo. Por exemplo, vai ter ministério de crianças. Aí quem colocar no seu ministério de crianças, mas eu peguei no vídeo. Não precisa trocar com o seu filho, também será evangelizado no ministério de crianças, e divulgando todas as coisas, pequenas coisas. Até a questão da lanchonete que vai ter. Quem ficar na lanchonete lá, só não está vendendo isso e isso, expor um pouquinho de tudo que vai ter durante o encontro. Muito interessante, foi bem completo esse pensamento. A gente só precisa montar um cronograma certinho do que falar em cada momento, né? São mais de 30 dias. Você fez para o evento da Bíblia, não foi? Então, são mais de 30 dias, então tem que distribuir, tem que canalizar as informações. Não tem como a gente entregar todas as informações de uma vez só, porque nem o algoritmo das redes sociais permite que as pessoas vejam tudo ao mesmo tempo, principalmente no Facebook, e nem o pessoal tem tempo de absorver tanta informação. Então precisa realmente um cronograma. Essa ideia dos vídeos, ela é bem interessante. Hoje em dia o pessoal tem feito bastante, só que existem algumas precauções para fazer. Não coloque vídeos longos. Se for para colocar vídeo longo, tem que ter o objetivo de ter esse vídeo longo. É bom até colocar um vídeo curto introduzindo um vídeo longo, mas normalmente menos de 1 minuto para estar falando. 2 minutos já é muita coisa. O ideal mesmo é 30 segundos, 45 segundos, bem rápido, até para não gastar a conexão da pessoa. Se for mandar pelo WhatsApp, verificar a compactação e a qualidade do vídeo, realmente, para que ele não fique muito grande e a pessoa consiga baixar onde ela estiver também. É uma das preocupações. O interessante é trabalhar todas as mídias em conjunto. Por exemplo, você vai fazer um vídeo convidando, então você já faz uma imagem
com a chamada daquela pessoa e do conteúdo que ela vai falar. E também pode preparar um texto não muito grande e colocar no site ou em outro veículo, pode ser junto no WhatsApp ou então em outra mídia que você for utilizar. O cartaz também, é muito interessante você ter a mesma identidade em todas as peças, desde o cartaz às mídias sociais, dentro do vídeo, as faixas que vai fazer embaixo, falando o nome da pessoa. Interessante utilizar sempre a mesma identidade. Se é um evento de grupo de oração e você não tem marca, você não tem identidade de grupo, a gente pede autorização ao pessoal da diocese e usa tudo da diocese. Porque quando você divulga o grupo de oração, você também divulga a diocese. Então é muito interessante fazer isso. E o pessoal da diocese já tem identidade montada também. Não é vergonha nenhuma você falar que é da diocese. Muito pelo contrário, você vai agregar muito valor a essa imagem. Em relação à diversidade, qual você recomenda? 2 vezes por ano, WhatsApp? Então, para o grupo de oração, para o grupo de oração em si, depende muito da quantidade de pessoas que você já tem dentro do grupo de oração. Por exemplo, o meu grupo de oração ainda não está com fanpage, a gente ainda está se estruturando para fazer a página no Facebook e fazer também a página na internet em si. Mas eu conheço outros grupos de oração que já tem 800 curtidas, 500 curtidas. Então é um pessoal que quer conteúdo. Então, no mínimo, você vai fazer 2 ou 3 por semana postagens, além da divulgação do grupo. Agora, se você tiver 3.000, 6.000 pessoas, você tem que fazer 1 por semana, 2 por semana, dependendo do conteúdo que tenha. E, irmãos, isso não é... Veja assim, eu digo, por exemplo, 2 por semana vai dar 10 na semana. Não é naquele dia chegar e montar e postar, não. Porque senão você vai ser só um trabalhador para isso. Se todo dia você tiver que preparar conteúdo, você vai tirar um turno da semana, junto com a equipe ou junto com outras pessoas, preparar as 10 postagens e deixar tudo agendado. No Facebook você pode agendar quando é fanpage. Quando é perfil, você não agenda. Agora, quando é uma página no Facebook, você agenda tudo tranquilinho. E não tem dor de cabeça. Então, você produz todo o material, deixa ele todo agendado e ele vai postando automaticamente. Você só vai ficar olhando os comentários, as mensagens. O Instagram está começando a fazer isso. Ele liberou o perfil agora para empresas. Você pode estar começando a fazer isso. Tem que estudar. Eu também não tenho nem material para falar sobre o Instagram para empresas. O Twitter também você pode fazer um agendamento com alguns programas para fazer essa postagem. Ou então pode configurar o Facebook ou a página para fazer a postagem automática. Se você tiver site, se o seu CMS, que é o Sistema de Controle de Conteúdo, tiver a opção de programar, também vai ajudar bastante. O site da RCC Sergipe e da RCC Aracaju, nós trabalhamos em... Tem internet nesse computador, né? Nós trabalhamos com... Eu vou abrir aqui primeiro e vou perguntar se vocês sabem qual é o sistema. Existem alguns sistemas que a gente utiliza. Um dos mais conhecidos é o WordPress. É um sistema que está na internet, que você pode baixar e instalar no servidor. Isso é mais específico para a web. Ou então você pode pagar dentro do WordPress, mesmo no site do WordPress, e poder utilizar. Como eu falei ontem, existe o domínio, que é o endereço. No caso daqui da RCC Anápolis, é rccanápolis.org.br. Lá em Aracaju e Sergipe, é RCC Aracaju e RCC Sergipe.com.br. Você, para ter esse nome, paga R$30 por ano no registro BR. Você pode depois procurar as informações sobre isso. Está aqui o da RCC Aracaju. Inclusive, essa foi uma das imagens que eu mostrei para você, aquela primeira que passou. Está aqui, é bem simples. Isso aqui já foi postado hoje, essa da Mobilização Nacional de Oração. É bem simples mesmo, mas ajuda, funciona tranquilamente. A gente bota o conteúdo, agenda conteúdo também. Tem aqui a agenda também dele. As informações do conselho para o pessoal
procurando. Acho que da RCC Sergipe não abriu, não. Realmente não tem muita sofisticação. Aqui é com a postagem por dentro, o texto clicado, e aqui o da RCC Sergipe. Vocês podem ver que esse tem mais conteúdo, tem mais cara de portal em si. Quem arrisca aqui dizer qual é o sistema de gerenciamento de conteúdo deles? Alguém trabalha com web aqui, conhece o web e mexe com isso? É o Joomla? Hã? É o Joomla? Eu vou entrar com a minha senha aqui para vocês verem. Bom, a pessoa que estava logada aqui também tem, Tiago, né? Quem é Tiago? O designer. Eu uso o sistema do Blogger. O sistema do Blogger é da Google, ele é gratuito, você tem muita mobilidade com ele, se for utilizar, tem vários recursos também. Deixa eu me logar aqui para você ver, para que vocês vejam. Então aqui, pessoal, aqui tem alguns dos sites que eu utilizo o Blogger como gerenciador de conteúdo. Vocês podem ver esse daqui, a Ministério para Seminaristas, 150 mil visitas, é o nacional mesmo que está aqui. O Renasce Nacional, eles utilizam também o Blogger e eu ajudo com algumas coisas. Aqui tem outros projetos que eu também ajudo, mas o que eu quero mostrar para vocês são esses daqui. RCC Aracaju, já 10 mil visitas, RCC Sergipe, 60 mil visitas. Ou seja, ele aguenta. Se você for querer montar o seu grupo de oração ou de alguma outra localidade, dá para fazer. Aqui ele dá um mapa de visitas e o sistema é assim, bem simples, quase enviando um e-mail para fazer uma nova postagem. É um editor simples também, mas com alguns recursos muito bons. Você coloca imagem, bota texto de destaque, fontes, tudo como é necessário. Se você quiser agendar as postagens, aqui ele vai listar todas as postagens que você tem feito. Se você quiser editar, é de fácil edição. Então aqui todas as postagens que foram feitas. Pode separar por categorias para fazer os menus. Depois, se você quiser, você pode buscar na internet mais informações ou então a gente pode conversar. E aqui a opção de programar que eu falei. Você define qual é a data que ela vai ser postada. Ou seja, você pode se organizar-se com a sua equipe e tirar um dia na semana ou em 15 dias e preparar todo o material, deixar tudo pronto e ele automaticamente vai ser postado. Amém? Amém. Existem, claro, outros sistemas também que você pode utilizar. Que eu acredito que quem tem site da sua diocese pode ter um sistema próprio que também pode fazer esse tipo de gerenciamento. Utilizando o Blogger como CMS, lá da RCC Aracaju e da RCC Sergipe, a gente gasta R$30 por ano apenas, e deixa o site no ar. Ou seja, o custo é baixíssimo em relação às outras coisas. Claro que a gente tem um pouquinho de pouca mobilidade com algumas coisas, mas atende às necessidades em si. Tem outro estado que usa esse mesmo template aqui. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar depois esses dois. Template é o layout, né? O formato que o site aparece. Vocês vão ver que esse outro da RCC Piauí é muito parecido com o da RCC Sergipe. A gente trabalhou junto, que é o Dênio, e eu trabalhamos juntos para fazer a adaptação dos dois estados também. Pronto, tá aqui, vai carregar agora.
Já está aqui a divulgação da Escola de Dança e Teatro regional também. Vocês podem ver que é bem similar. Está carregando, por isso que está diferente. Mas quem deu uma olhada na estrutura percebe que é bem parecida mesmo. Então, quem quiser, quem necessitar para montar para o seu grupo de oração sua diocese, se precisar de um auxílio, só é nos procurar que a gente tenta ajudar na possibilidade, todos que nos procurarem. Para o grupo de oração, então, seria mais recomendado com um blog. Seria mais viável e... Todos eles estão no sistema do blog, né? Aí, dependendo da quantidade de conteúdo, é que você vai ver o layout. Aquele layout da RCC Aracaju, ele tem menos conteúdo. Então, pode ser, o grupo de oração pode utilizar um layout daquele. Agora, aquele negócio, se você se propõe a colocar um site no ar, uma fanpage, seja o que for, um grupo no WhatsApp, você tem que ter contato com o pessoal. E para ter esse contato com as pessoas, passar mensagens diariamente, pelo menos, num grupo de WhatsApp, que não é só mensagem de bom dia, boa tarde, mas uma mensagem que vem edificar. Como eu falei, Paulo dava as mensagens que até hoje elas são lidas. Então essas mensagens que nós vamos dar também precisam ser lidas durante um bom tempo, elas têm que ser úteis. Claro que nós podemos ser educados, dar bom dia, Pai de Jesus, mas depois ter um conteúdo sólido para falar com eles. Nós precisamos dessa conexão contínua com Deus. E só o reconhecendo como nosso amado é que nós vamos poder ir além. É que nós vamos poder ir além do que nós fazemos hoje. E eu tenho certeza que Deus trouxe cada um de vocês aqui para que pudesse ter um desafio novo, para que vocês pudessem ter um objetivo novo no serviço de vocês. Realmente serem missionários. Então, irmãos, o que eu quero propor para vocês, mais um desafio. Só que quando vocês chegarem, e principalmente para os coordenadores diocesanos, mediante essa proclamação dentro da oração, que quando nós estamos com o nosso amado, nós vamos além. Quero propor para os coordenadores diocesanos e para as suas equipes que também podem estar aqui, que vocês possam mapear a diocese de vocês, que vocês possam encontrar e localizar todos os grupos de oração, mapear uma ferramenta chamada Google Maps. Vocês também vão procurar como utilizar essa ferramenta, não é complexo. Acredito que alguém já deve ter utilizado para procurar um endereço de alguma pessoa. Ela é similar ao GPS. Cada um de vocês vai marcar qual é o endereço, o endereço quando acontece o grupo de oração, dizer o nome dele, dizer o endereço, o horário que ele acontece também e a característica do grupo. Se ele é um grupo paroquial, um grupo misto, um grupo para as crianças, que também precisa marcar os grupos para as crianças, universitários ou profissionais do reino. Google Maps. Não é complexo, é bem simples. Depois, se a gente pode abrir aqui, no site da RCC Distrito Federal, já mapearam todos e eles vêm atualizando. Então, aqui vocês também vão conseguir fazer isso, pode ter certeza. No estado de Goiás também, porque pelo que eu vejo